A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Vitória Fidelis Kurokawa e nós estamos aqui para mais um devocional diário. Mas antes eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no dia de hoje, tremendo, maravilhoso da parte de Deus para a minha vida. Eu creio que você vai ser muito edificado, então fique aqui comigo para acompanhar um pouquinho de como foi meu dia e o que Deus fez na minha vida e creio que também fará na vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a sua vida, fica comigo. Mas antes, como você já sabe, faremos uma breve oração. Em nome de Jesus. Ore comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta rica oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez na presença do Senhor. Presença essa que é gloriosa, real, sobrenatural. Te louvamos, Senhor, pelo perdão divino. Por isso pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados nesse momento, começando de mim, Senhor. Perdoa as minhas falhas, fraquezas, meu Pai. Ó Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia das nossas almas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas e fraquezas diante de Ti. Perdoa-nos, ó Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que a gente possa ter feito diante de Ti ou diante de alguém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai, nos perdoa. Tudo aquilo que a gente possa ter falado, pensado, ouvido, Senhor, ao qual não agradou a Ti, Senhor, da nossa vida, do nosso dia, Senhor. Pedimos perdão, meu Pai, porque sabemos que encontramos misericórdias quando nós confessamos e abandonamos os nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo toque do Senhor na minha vida. Meu Pai, eu te peço também que toque, Senhor, poderosamente nas nossas vidas no dia de hoje, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, na vida desta família, deste lar. Ó Pai, entra com a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos faz enxergar a tua glória, Senhor, nos faz, Senhor, sentirmos a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor, nos torna, Senhor, ser templo e morada do Espírito Santo, pois sabemos, meu Pai, que o Senhor nos chamou, meu Pai, não para ficar conforme o mundo, não nos moldar conforme o mundo, mas nos permitir, Senhor, ter uma renovação de mente. Aleluia, louvado seja Deus, nos toca com o poder do Teu Espírito Santo, renova as nossas vidas, renova o nosso espírito, a nossa alma. Traz a paz, meu Pai, que excede todo entendimento sobre a nossa vida. Nos faz conhecer-te, Senhor, mais e mais. Não somente na palavra, principalmente na palavra, mas também, Senhor, da forma sobrenatural qual o Senhor manifesta no meio do teu povo. Toca em nós, ó Jesus, como o Senhor tocou em mim, meu Pai. Eu te peço, toca na vida de cada um, meu Pai. Cada um de nós precisamos de um renovo espiritual. Precisamos ser tocados. Manifesta, Senhor, na nossa vida a tua vontade. Se manifesta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Eu digo na vida da nossa igreja, eu digo a vida espiritual da nossa igreja, Senhor. Onde quer que haja, Senhor, um irmão que congrega aqui, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Traz esse avivamento seguido de arrependimento. Pai, meu Deus, quantos e quantas coisas poderia pedir ao Senhor nesse momento. Mas, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer, 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 dizer obrigado, 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 Jesus. Eu não mereço, mas é graça, Senhor. Eu sei que o Senhor me alcançou com graça, com misericórdia. Eu também te peço, Senhor, que faça-nos, Senhor, enxergar, meu Pai, a tua grandeza, o tamanho do nosso Deus, o Deus que nós servimos, pois ele não é pequeno, o nosso Deus é grande. Aleluia, louvado seja Deus. Como vamos meditar nessa palavra, falando que o trono do Senhor está no céu e os pés do Senhor alcançam a terra. Meu Deus, quão grande e majestoso é o Senhor. Nos faça enxergar o tamanho do nosso Deus, Senhor, para que possamos continuar, Senhor, adiante, Senhor. O nosso Deus não é pequeno, o nosso Deus não é D com D minúsculo, nosso Deus é com D maiúsculo, porque Ele é grande, não conseguimos medir o tamanho de Deus. A palavra de Deus, Senhor, diz que o Senhor toma todas as águas, Senhor, com a concha das suas próprias mãos, ou seja, que tamanho que tem o Senhor. Não temos ideia, Senhor. Não poderíamos medi-lo, Senhor, com algo, Senhor, físico, meu Pai, um objeto. Não tem como, Senhor, porque Tu és grande, Senhor. Como diz aquele louvor, quão grande é o meu Deus. Nos faz enxergar a grandeza do Senhor na nossa vida. Pai, nos enche do Teu Espírito Santo.
Ah, Senhor, mortifica a nossa carne, vivifica o nosso espírito, resplandece o brilho do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos torna instrumentos do Senhor, que possamos ir, meu Pai, e levar as boas novas, levar a cura, levar a libertação através do Teu nome na vida de pessoas, meu Pai. Eu sei que existem pessoas aqui, Senhor, que talvez estejam precisando de algo diferente. Meu Pai, um renovo espiritual, Senhor. Às vezes é um problema que está tendo em casa, Senhor, mas eu não sei, Senhor. O Senhor me impele somente a orar, Senhor, por avivamento. O Senhor me impele para orar, Senhor, por arrependimento. Me impele a dizer, Senhor, nesse momento, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que a gente tem que se desfazer de nós mesmos para que a glória do Senhor se manifeste. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ainda estou chocada, impactada com tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Mas eu te peço, Pai, abençoa qualquer que seja, Senhor, a situação que esse meu irmão, meu Pai, essa minha irmã esteja passando no dia de hoje. Eles possam olhar, Senhor, para o Senhor e ver quão grande é o nosso Deus, Senhor. Meu Deus, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso. Que não venhamos a nunca, Senhor, se esfriar na fé. E se há alguém hoje aqui, Senhor, esfriou na fé, meu Pai, precisa desse avivamento, toca, meu Pai. Não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É tudo isso que eu te peço. Te agradeço pelo deitar, o levantar, o pão sobre a mesa, Senhor, o banho quente, Senhor, todas as coisas a qual o Senhor proporciona todos os dias, o nosso respirar, o nosso enxergar, o nosso andar, pela nossa família, por Teu Espírito Santo, Senhor, na nossa vida. Porque o Senhor tem misericórdia e nos quer, Senhor, todos os dias diante da Tua presença para te buscar. A Tua palavra diz que nós devemos buscar enquanto se pode achar, Senhor. Invocar enquanto o Senhor está perto, meu Pai. Porque eu creio, Senhor, que logo o Senhor volta, meu Pai. E nós queremos estar preparados, não queremos estar dispersos, meu Pai. Então desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E toca-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, batiza com o Teu Espírito Santo, nos ensina a ser casa, morada, templo do Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. Visita as necessidades físicas, básicas, espirituais, físicas, Senhor, do Teu povo, abençoa. Meu Deus, eu não sei nem como orar hoje, mas eu te peço, Senhor, que nos ensine, por meio da Sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós e o que o Senhor deseja de nós na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, desde já agradecemos por Teu Filho amado Jesus Cristo e por tudo isso que Ele nos proporcionou, meu Pai, através do Espírito Santo, o renovo, o batismo e tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver, Senhor. Então nos alinha para que possamos viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, se existe algum enfermo entre nós, meu Pai, cura em nome de Jesus, pelo Teu poderoso nome. Se existe alguém, meu Pai, desempregado, Senhor, abençoa, abre as portas. Se existe alguém aqui, meu Pai, cativo, oprimido, a Tua palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, se precisa de alguém aqui, meu Pai, nesse momento, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sabemos que eles podem ser alcançados, pois não há fronteiras, meu Pai. A oração ela alcança muitos lugares. Eu posso estar aqui em São Paulo, e esse meu irmão pode estar em uma outra cidade, ou até mesmo em um outro país. E esta oração chegar e adentrar nesta residência, neste trabalho, onde quer que essa pessoa esteja, na rua. Senhor, o Senhor pode ir de encontro pelo Teu Espírito Santo e fazer a libertação, a cura e o milagre a qual essa pessoa precisa no dia de hoje. Então, desde já eu te agradeço por tudo, Senhor. Não tenho palavras para agradecer. Que o Espírito Santo de Deus venha interceder por nós, pois não sabemos orar como deveríamos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai continuar conosco, porque Ele disse, porque o Senhor Jesus disse que Ele seria enviado e Ele está entre nós. Seja adorado, Senhor, seja magnificado o Teu nome na nossa vida. Seja enaltecido, honrado, através de cada oportunidade que nós temos de falar de Ti, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agradecemos pelo Teu sacrifício, Jesus, naquela cruz e por Teu amor. Ó Senhor, obrigado, Espírito Santo, por nunca desistir de nós. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E você que crê, meu irmão, minha irmã, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora falar um pouquinho do que aconteceu e depois fazemos a leitura
Depois faremos a leitura da palavra de Deus, amém? Se encontra no livro de Isaías, capítulo 66, para adiantar para vocês aí, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia e vem também acompanhar os estudos bíblicos, amém? Em nome de Jesus. Então, como prometido, eu quero compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu hoje, antes de nós fazermos o devocional, e até, no entanto, quando vocês ouvirem esse áudio, que vai fazer base, né, no que nós vamos estudar hoje, né? Foi a palavra que Deus me deu pela manhã, louvado seja Deus, e vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar de como nós, seres humanos, filhos de Deus, podemos carregar a presença do Senhor, amém? Mas antes de falar um pouquinho da palavra, eu quero contar um pouquinho do testemunho, eu quero louvar Deus também juntamente com vocês, antes do nosso devocional, amém? Não podemos ficar automatizados, temos que deixar o Espírito Santo de Deus fluir através das nossas vidas para que não fique uma coisa muito cansativa, para que seja agradável para todos. Amém? Eu estou tentando trazer o meu melhor e eu amo fazer isso que eu faço, pregar a palavra de Deus. Então eu faço com muito amor. Mas há uma dedicação, tenho sempre falado isso, há uma dedicação para aquele que prega a palavra de Deus, porque a gente tem que fazer com muito zelo. Amém? Então eu quero começar o testemunho, amém? Eu quero começar esse testemunho falando o seguinte, que pela manhã eu me levantei, fui orar ao Senhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e eu tenho pedido para o Senhor, quero ter sede e fome da presença de Deus, e ao longo do tempo, quando nós buscamos ao Senhor, muitas das vezes nos encontramos tão automáticos, sabemos que precisamos orar, sabemos que precisamos ler a Bíblia, sabemos que precisamos ir para a igreja, mas diante de todas as vezes nós estarmos buscando a presença de Deus, a gente acaba ficando tão automático e Deus não quer isso. Deus não quer religiosidade, Deus quer encontro com Ele todas as manhãs. Ele quer poder se manifestar na nossa vida, que nós possamos estar sensíveis a Ele. E eu vou dizer que hoje foi tudo o contrário do que eu imaginei que ia viver. A gente pensa de um jeito e Deus faz totalmente de outro. E começou tudo quando meu esposo precisava tirar alguns documentos, né, xerox de alguns documentos, e nós fomos para a rua. E eu queria estudar e ele precisava tirar logo essa xerox. E eu queria ficar ali estudando e a gente, né, nós fomos para a rua. Fomos tirar xerox, passamos em alguns lugares antes. E quando nós tínhamos acabado de sair de um lugar, de um supermercado pequeno, tinha uma irmã que nós conhecemos, ela é irmãos, eu não lembro o nome dela, mas para vocês verem como que a minha cabeça anda meio assim, meio... Edilene é o nome dela, é missionária essa irmã. Eu não lembrava o nome da irmã, mas eu perguntei para ela, para poder fazer esse vídeo e poder falar quem é ela. Cristo, já foi no ministério onde ela congrega, e é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu ali saindo do mercado, e ela, oi, oi, oi e tal, e ela tava esperando ali uma pessoa, acho que no banco, que o mercado tem um caixa 24 horas assim, e ela reconheceu a gente foi cumprimentar ela, e aí eu fui abraçar essa irmã, louvado seja o nome do Senhor. Não dissemos nada, não falamos, não referimos palavra nenhuma outra a não ser o oi. E ali eu abracei ela e senti de abraçar mais um tempinho e fiquei ali abraçando com ela. E quando eu não tinha falado nada, nem ela tinha dito nada, só tinha dito oi, oi, tudo bem, né? Não tinha passado disso. E de repente, irmãos, Deus me toma ali pelo Espírito Santo de Deus. Através do abraço dela, ela transferiu uma unção para mim, né? Louvado seja Deus. Eu comecei a falar em línguas ali no meio da rua. Já não é a primeira vez que Jesus faz isso comigo. E eu fico assim, chocada de como, não porque eu estou na rua, né? Não tenho vergonha disso, graças a Deus. Mas quando o Espírito Santo flui naquilo, a gente não olha para a situação, se a gente está na rua, se a gente está em qualquer lugar, a gente não repara nisso. E ali, louvado seja Deus, eu abracei aquela irmã e ela sem dizer nada e sem eu ter dito nada, o Espírito Santo me tomou ali, me renovou meu espírito e eu estava me sentindo, por mais que eu busque, irmãs, eu estava me sentindo assim, sabe? Igual um vagalume com a luz falhando.
E mesmo buscando tanto, e mesmo, né, andando nos caminhos do Senhor, eu precisava de um renovo espiritual, eu precisava disso. E eu falei para Deus hoje pela manhã, eu falei, Senhor, eu quero carregar a tua glória, Senhor, eu quero andar na tua presença, mas eu quero cada dia mais o Espírito Santo. Eu comecei a falar com o Senhor, se eu não me engano, pela manhã eu chorei na presença de Deus, e eu fui para a rua e naquele abraço, irmãos e irmãs, o Senhor me renovou e eu fiquei assim maravilhada. E eu olhei, porque quando eu falei em línguas, eu conheço mais ou menos as línguas que eu falo, né? Quem já fala em línguas há muito tempo reconhece a sua voz, né? Mas não em relação ao tom da voz, mas o modo das línguas, né? Porque existe variações de línguas, irmãos. Existe você ser batizado com o Espírito Santo, existe o momento que você recebe a variedade de línguas. Então, ali naquele momento, Deus me deu variação de línguas. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tô falando novas línguas. E eu fiquei assim, extasiada, não sei nem se essa é a palavra, mas eu fiquei assim, chocada, porque não tínhamos proferido nenhuma palavra uma com a outra, a não ser um oi. E de repente, através dela, daquele abraço que eu dei nela, e fiquei ali, abracei, e senti de abraçar mais um pouco, irmãos, sabe? A gente às vezes quer abraçar tão rapidinho, pegar na mão tão rapidinho, um oi tão rapidinho, um oi tudo bem, bem rapidinho. E naquele abraço tão honesto, sabe? Um abraço tão amado. E ali abracei ela e renovei no espírito. E eu falei, irmã, Jesus é terrível de bom. E ali, irmãs, eu olhei para ela e falei, meu Deus, Deus me renovou no teu abraço, amada. Você tá entendendo o que é isso? Você não disse uma palavra, irmã. E ela ficou assim, né? Ela é muito abençoada, essa irmã. E eu fiquei assim, tipo, nas nuvens, né? Vamos dizer assim a palavra. E de repente eu olhei pro lado, tinha um homem, tinha um senhor ali do lado olhando. E tipo, ele ficou chocado com os olhos estatelados assim. E eu achei que essa pessoa estava acompanhando ela, porque estava ali prestando atenção no que nós estávamos, como nós estávamos se movendo, né? Diante daquela situação, né? Do renovo do Espírito Santo. E eu falei assim, meu Deus! E aquele homem ficou assim, eu falei, você viu como Deus é? Aí ele concordou com a cabeça. Eu achando que a pessoa. Eu achando que a pessoa. Ela estava conhecida lá da pessoa que estava comigo, a irmã, né? E o que aconteceu? Não era nem conhecido dela. Depois que aquele rapaz saiu, eu falei, nossa. E depois eu vi o marido dela. Eu falei, ai meu Deus, eu achei que se mostrava com você. Tipo aquela coisa bem. Aquela. Eu não sei se é a gafe que fala, né? Como tinha uma gafe ali achando que a pessoa estava acompanhada com ela. Não, mas aquela pessoa ficou impactada com a maneira como Deus se moveu ali, o homem concordou mesmo assim, do que eu disse. Você viu o que Deus fez? Tipo, bem aquela assim, sabe? Eu fiquei chocada. E eu voltei pra casa assim, totalmente maravilhada. E vocês veem, irmã, a menina não abriu nem a boca. Ela é um vaso de Deus, uma querida, uma abençoada. E depois eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp e falei pra ela, irmã, você não tem ideia do que aconteceu. E ela falou assim, olha, irmã, a gente se acha tão pequenino, né, na presença de Deus. E Deus faz isso na nossa vida. E ela disse que estava se sentindo um pouquinho, né? Se sentindo também como eu, um pouquinho fraca na fé, né? E ali saber que o Senhor, né, pela misericórdia, porque tudo é pela misericórdia, irmãos. Nós somos usados, não é porque nós somos santos. É porque nós somos pecadores, mas reconhecemos que precisamos de Jesus e Ele quer nos usar para a glória do nome dEle. Eu fico chocada como Deus faz essas coisas. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, de eu abraçar alguém e ser renovado pelo Espírito Santo. E da outra vez foi uma irmã, uma querida que era de um ministério que eu congreguei. Via muito Deus na vida dela e queria muito Cristo na minha vida, porque eu vi Cristo na vida dela. E ela foi uma das referências para mim na época. Hoje eu entendo que não é o ser humano uma referência, mas Cristo sempre é referência, porque se a gente olhar para o homem, a gente tende a cair. Mas nessa vez que essa outra irmã, a irmã Camila, ela veio aqui me presentear e eu nem imaginava, irmãos. Ela falou, vem aqui na porta e tal. E aí, quando eu abracei ela, eu, né, fui tomado pelo Espírito Santo ali, renovado pelo Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, Jesus me pegou na rua. Assim, né, pelo Espírito Santo. E eu fiquei assim, maravilhada, irmãos. E esse é um pequeno testemunho, né, irmãos, de como que às vezes a gente quer não falar, né, no falar ser usado. E no não falar. Você consegue ser usado no não falar? A irmã não falou nada, irmãos.
Eu só disse oi, mas o que estava nela pegou em mim. Ou seja, o que estava nela transferiu para mim. Foi uma impartição de unção. E por que eu digo que é uma impartição de unção? Porque, irmãos, eu não falava aquela língua. Deus me renovou e me deu novas línguas. Ou seja, Deus acrescentou uma variedade de línguas novamente na minha vida. Já não é a primeira vez que Deus faz isso. Acho que já tem uma terceira vez já que isso acontece, de variação de língua. E tudo isso porque Deus ele quer renovar o nosso espírito para que a gente continue na nossa caminhada. Porque fácil não é. Então Deus quer operar. Talvez você que já é batizado com o Espírito Santo e às vezes você faz tempo que você não fala em línguas. E às vezes acontece um tempo a gente ficar sem falar em línguas e a gente se sente, meu Deus, será que eu tô com algum problema? Será que eu tô frio? Será que eu sou um osso seco? Jesus, tem misericórdia, ressuscita-me, né? Igual eu, ressuscita-me. Então a gente olha para Deus e fala assim para Deus: como assim, Jesus? Tipo, a gente quer ser usado no abrir da nossa boca. E uma irmã, sem abrir a boca, foi usada por Deus. E ela ficou assim também. Eu falei, meu Deus, eu fui pra casa assim. Eu ainda tô até hoje. Tô até hoje não, tô até agora, né? Desse jeito, maravilhada com o nosso Deus. Então, irmãos, você que não fala mais línguas, irmão, continua buscando. Se você ainda não é batizado, se você já foi batizado, se você já fala em línguas, mas já faz um tempo que você não fala em línguas, Deus ele pode te tocar, irmãos. Deus pode te tocar através de uma oração, Deus pode te tocar através de um louvor, Deus pode te tocar enquanto eu estou falando. E não pode ser do jeito que eu quero, tem que ser pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente não pode forçar nada, entendeu? Então, a gente tem que... Foi o que aconteceu. Não foi uma coisa que a gente planejou, nós não marcou se encontrar, de repente se encontramos e isso aconteceu. Esse é um pedacinho do testemunho antes de eu ler a palavra com vocês saberem o que Deus está fazendo na minha vida. E eu creio que Deus também quer fazer na vida de vocês. Tem irmãs aqui que querem o batismo do Espírito Santo, mas ainda não receberam. Então eu digo para você, persevera, porque no momento certo do Senhor, não é o seu momento, não é o momento que você quer. Claro que você querer já ajuda, porque a gente tem que querer, ansiar pelo batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a carne receberia o Espírito Santo. Então a gente tem que crer que qualquer hora, irmão, pode ser agora. Você recebeu o batismo do Espírito Santo. Por causa de Jesus, não é por minha causa. É porque Ele quer derramar o Espírito Santo para que a gente possa fazer a obra de Deus. Então, agora, glória a Deus, aleluia, nós iremos meditar na palavra de Deus. E eu quero te encorajar a ser templo e morada do Espírito Santo, porque Jesus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Você viu o que aconteceu na minha vida hoje? Deus quer fazer também na sua vida, de uma maneira diferente, mais impactante, com o mesmo poder, porque o poder não é meu, o poder é do próprio Espírito Santo, amém? Então nós iremos fazer a leitura de Isaías, capítulo 66, do versículo 1 ao versículo 24, e em seguida nós estaremos fazendo a explicação do texto bíblico, amém? Acompanha comigo, pega a sua Bíblia, vamos meditar juntos na palavra de Deus, amém? Do profeta Isaías, capítulo 66, que tem como por tema os juízos do Senhor e a prosperidade futura de Sião, amém? Vamos ler a partir do versículo 1 e assim por diante daremos continuidade na leitura. Versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra estrado dos meus pés. Onde está a casa que havereis de edificar e qual o lugar do meu repouso? Versículo 2: pois a minha mão fez todas estas coisas, e assim é como todas estas coisas vieram a ser, diz o Senhor. Mas olharei para aquele que é pobre e humilde de espírito, e que treme da minha palavra. Aleluia. Antes de dar continuidade na leitura, eu quero explicar os 2 primeiros versículos, amém? Aonde diz aqui a respeito que Deus, né, ele tem o seu trono, né? O céu é o trono de Deus e a terra é estrado dos pés do Senhor. Comentamos aqui no começo desse devocional que o Senhor é grande. Imagina o trono de Deus no céu e aonde ele vai apoiar os pés não é ainda no céu, é na terra. Olha só, a gente entende aí que Deus é grande, irmãos. E ele faz uma pergunta aqui, né, por meio do profeta. O profeta é boca de Deus e ele passa, né, aquilo que o Senhor está falando. E aqui diz que ele, usado por Deus, ele pergunta, né, onde está a casa que havereis
de edificar. Ou seja, aonde vocês, né, onde nós, eu e você, poderíamos edificar uma casa para Deus morar, sendo Ele um Deus tão grande. Ou seja, Deus não habitaria em casas, né? Não habitaria porque Ele é grande. Então, como que Deus habitaria em um lugar se Ele não cabe em uma casa? Fica com essa pergunta ainda. E a outra pergunta é: e qual o lugar do meu repouso? Ou seja, onde Ele poderia descansar? Se a terra é estrado dos pés do Senhor, o lugar de apoio dos pés do Senhor, aonde a gente faria um lugar para Deus morar e onde nós faria com que Ele repousasse, né? Vamos supor, onde Deus recostaria o seu pé. A gente olha e pergunta para Deus, onde poderia ser, Senhor? E eu vou te dizer onde que é, dentro da minha e da sua vida. Ah, mas irmã Vitória, se Deus não cabe numa casa, como é que Ele vai caber dentro de uma pessoa? Por meio do seu Espírito Santo, Ele consegue, aleluia, louvado seja Deus, morar em nós. Ele tem esse poder de morar em nós. Ele é tão misericordioso que Ele escolheu o ser humano, né? Para que habitasse o Espírito Santo, né? Que é de Deus, dentro de nós. Então Deus, Ele fez com que dentro de cada um de nós, Ele pudesse morar, né? Dentro da nossa alma, né? Nós pertencemos a Ele, nós somos dele e Ele quer morar em nós. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus, Ele quer morar em nós, não em templos físicos. Eu quero que você acompanhe comigo aqui a leitura bíblica do livro de a Carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o meu corpo e o seu corpo, depois que aceitamos a Cristo, não pertence mais a nós. Nós não podemos fazer mais o que a gente quer com o nosso próprio corpo. Você tem ideia do que é isso? Eu quero ler com vocês também, ainda no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz como por tema o corpo, templo do Espírito. Diz assim no versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Nessa versão aqui da imagem diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, nem tudo é proveitoso, tudo pode. Dizem assim, o servo de Deus não pode isso, o servo de Deus não pode aquilo. Ele até pode, só que se ele experimentar, ele vai correr risco, né? Ele vai entrar em pecado. E então, tudo a gente pode, mas a gente que tem sabedoria, a gente sabe que não devemos, não é que não podemos, não devemos. A gente até pode, mas se a gente fizer isso, fica estreito do nosso lado. Então a gente prefere usar o livre-arbítrio para agradar a Deus. Eu não estou encorajando ninguém a experimentar o mundo, porque o mundo, a princípio, ele parece tudo lindo, maravilhoso. Mas quando a gente entra dentro do mundo e se afoga no mundo, é a pior coisa do mundo, irmãos. Eu confesso que eu fui aqui no Google buscar algumas imagens para mostrar pessoas no mundo. No pecado, eu digo nas drogas, no mundo de sofrimento, ou no alcoolismo, ou na prostituição, ou na pornografia. Não estou dizendo que eu fui buscar em cada imagem. Eu tentei buscar fotos de imagens de pessoas que estão no mundo, né? No mundo das trevas, ou seja, que estão vivendo no mundo sem Cristo, né? Sofrendo, destruídas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso que eu fiquei horrorizada em relação ao mundo das drogas, a bebida. E eu não vou postar aqui, porque eu creio que vocês conseguem entender, né? Pessoas na Cracolândia, pessoas ali, irmãos, jogado nas trevas, e só Deus para ter misericórdia, só Deus para alcançar essas vidas. Nós estivemos lá, irmãos, não no mundo das drogas, alguns sim, né? Jesus resgatou meu esposo das drogas. Jesus me resgatou de um mundo de sofrimento, né? Uma pessoa sem Cristo, ela está perdida, irmãos.
Mas não só na rua, irmãos. Existem pessoas dentro de lares que estão se acabando, né? Na depressão, no alcoolismo, na pornografia, no adultério, e pessoas pensando em suicídio, não querem mais viver. E pessoas ali totalmente precisando de Jesus, irmãos. E nós que somos servos de Deus temos que fazer a diferença, ir até essas pessoas, orar por essas pessoas. Os intercessores sabem do que eu estou falando. Nós não intercedemos somente por famílias, intercedemos por famílias que não conhecemos, intercedemos por pessoas que estão no vício das drogas, no alcoolismo, na prostituição, no homossexualismo. Nós oramos por pessoas que estão lá entre a vida e a morte no hospital ou até mesmo dentro de suas casas, pessoas que precisam de uma cura e talvez através da nossa oração o Senhor pode alcançar essas vidas, entrar em lares, né, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos e orando. Tudo isso Deus faz enquanto a gente está orando. Tem milagres que, irmãos, a gente orou e a gente nem viu. Porque se nós oramos, irmãos, com certeza alguém foi alcançado. A nossa oração não é vazia, nossa oração nunca vai voltar vazia. Pode ser que nós não vejamos com os nossos olhos, mas pelos olhos da fé nós levamos a cura através do nome de Jesus em muitas intercessões. Quem é intercessor sabe. Oramos por infinitas coisas, desde o que está desempregado, ao que está enfermo, aquele que precisa de um remédio. Toda vez que nós chegamos da compra do supermercado, nós oramos para que Deus abençoe as pessoas, envie o alimento em suas mesas, né, leve o pão de cada dia, que enxugue os prantos, né, que possa levar às vezes um dinheiro que está faltando ali, acrescentar para que se pague aluguel, ou um projeto, um sonho. Irmãos, a gente, né, eu e as crianças, nós oramos na compra e abençoamos a compra e consagramos a compra para que Deus multiplique, até que a gente possa fazer uma nova compra. A gente ora para que Deus abra porta de emprego para pais e mães de família. Nós oramos por pessoas ali naquele momento da compra. Em todo momento você pode orar e alcançar mais vidas. Quando você está almoçando, quando você está jantando, ou quando você está lanchando, né? Você está ali orando, Senhor, provê o alimento ali na vida do morador de rua. Ou às vezes a pessoa não está nem na rua, irmão. Às vezes está dentro da própria casa e não tem ali o alimento, não tem o pão. E através da sua oração, através da sua vida, você não pode ir lá ajudar, você nem sabe, né, quem é que está precisando. Às vezes Deus mostra, a gente vai lá e abençoa, porque assim foi com a gente, né? E também já aconteceu das pessoas virem nos abençoar no momento difícil da nossa vida, em tempos de dificuldade, escassez, mas o Senhor não deixou faltar. Em todo tempo o Senhor foi misericordioso. Então, assim, através da oração, irmãos, a gente pode fazer muitas coisas. E através de nós sermos cheios do Espírito Santo, nós podemos levar, porque não tem como eu levar o amor de Deus se o amor de Deus não mora em mim, né? Então não tem como eu fazer o ID em vão. Não vou fazer o ID em vão, eu tenho que fazer com amor, né? A Bíblia diz que não adianta eu falar em línguas, irmãos, e não ter amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportassem os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, não adianta eu só falar em línguas, não adianta eu conhecer todos os mistérios, não adianta eu ter toda a fé e não ter o amor. Ou seja, se eu não tenho amor, de nada adianta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz ainda mais. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, não adianta a gente fazer tudo e não ter o amor. Fazer por fazer. Quando a gente prega com amor. A gente prega para que vidas sejam salvas, pessoas sejam libertas. Quando a gente ora, a gente deseja do fundo do nosso coração que as pessoas sejam alcançadas, transformadas. Ou seja, tudo que a gente vai fazer, servir um copo de água, tudo com amor.
Porque tudo a gente tem um galardão. Claro que não devemos ficar assim, vou fazer porque Deus vai me recompensar. Não. Faça sem esperar recompensa. Ela virá. Amém? Em nome de Jesus na nossa vida. Ainda em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz assim: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é jactancioso, não se envaidece. Versículo 5: não faz nada indecoroso, não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. E em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando Jesus vier, que diz que então o que é em parte será aniquilado. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. Olha, irmãos, aqui a palavra de Deus é tremenda, irmãos. Não dá nem para a gente explicar todos os versículos, mas quando lemos, vemos a excelência do amor, que é essa, né? Esse é o tema dessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Paulo escreveu aos Coríntios a excelência do amor, que eles deveriam amar, né? Que tudo suportar, né? E muito mais ainda aqui não dá para explicar, irmãos, todos os versículos. Mas eu quero falar para vocês que de tudo, irmãos, de tudo, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ter entendido, porém se nós não vivermos aquilo que pregamos, irmãos, estamos sendo hipócritas. Claro que eu não estou dizendo assim que 100% no dia de hoje você vai estar ali perfeito, santo, não. Mas a cada dia na leitura bíblica a gente vê o quanto a gente precisa mudar, trazer essa renovação de mente, tirar essa mente cauterizada a respeito de quem é Deus. Às vezes achamos que Deus é tão pequeno, o nosso problema parece que é maior que nosso Deus. E quando eu era pequena eu lembro de ter ouvido muitas vezes: não diga para o seu Deus que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um Deus maior. Ou seja, o nosso Deus ele é muito grande. O nosso Deus a gente não pode explicar. Quem lê a Bíblia sabe que você olhar para a Bíblia e ver o tamanho do seu Deus, como nós lemos agora no começo do nosso devocional em Isaías 66, versículo 1, vai falar sobre a grandeza de Deus. A Bíblia também fala que Deus com a sua mão ele pega a água e na concha da sua mão ele toma toda a água. Toma, não para tomar e beber, mas ele pega, né, a água com a palma das mãos, irmãos. Então olha o tamanho do teu Deus. Eu quero que você reflita hoje. Hoje não vamos conseguir trazer todos os versículos bíblicos, porque eu creio que não é só a extensão de entender todos os versículos, mas entender muito bem os versículos que nós lermos, porque eu que estudo a palavra, e você que talvez goste também de estudar a palavra, perceba que não é só entender todos os versículos, mas olhar para os versículos que você se identificou ali. E para começar a fazer um devocional, você tem que sempre ter um caderno na mão. Vou dar essa dica. Tenha sempre um caderno na mão para você anotar os versículos a qual chamam mais a sua atenção. E se tem puxão de orelha, anota também. Porque não existe essa de pegarmos o que é bom. Não. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é dada a nós para exortação de nossa conduta, porque não somos pessoas perfeitas, somos falhos. E eu estava, hoje vou dar um exemplo, eu estava hoje fazendo uma faxina, eu estou nesse devocional, preparando esse devocional, já tem 2 dias, eu não sei se vocês perceberam que eu não postei, porque eu não quero só entregar um conteúdo, eu não quero só ter visualização, eu quero alcançar pessoas com qualidade, não em questão de conteúdo, mas em questão de qualidade naquilo que eu estou fazendo, no meu melhor do que eu estou fazendo.
Às vezes a nossa inimiga, a pressa, ela nos leva à imperfeição. E, né, existe algo que as pessoas dizem que a prática leva à perfeição. Ou seja, não é só eu decorar um versículo bíblico e pregar. Não, eu tenho que entender, analisar, discernir o que é realmente está sendo escrito, o que realmente eu estou lendo. E eu estava fazendo uma faxina, né, em um cômodo específico da casa. E você que é do lar, ou você, marido aí que também ajuda a esposa, você já percebeu aquele tempo que você fica sem limpar um cômodo e arrastar aquele lugar? Sabe, a palavra de Deus, ela faz isso, ela examina cada cantinho, sim, cada cantinho do nosso coração, de dentro da nossa alma. E às vezes a gente fica muito tempo sem arrastar os móveis da casa. E o que acontece? A poeira acumula e você, quando vai passar, você fala, nossa, nem parecia que tinha tudo isso aí de poeira. E sempre é uma constância, a limpeza. A palavra de Deus nos limpa, irmãos. Você pode ler a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela nos purifica. Então, ela nos limpa. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de chegar debaixo do tapete e ali ver que sujeirinha que tem lá para você fazer aquela faxina, tirar tudo para fora, esses entulhos aí, né? E fazer essa limpeza, porque se nós precisamos ser templos, né? Temos que limpar dentro do nosso coração. Às vezes a falta de perdão, às vezes a falta, né, de parar e ouvir. Às vezes a gente só quer falar. Eu tenho um problema muito sério que eu falo bastante. Isso é bom em alguns momentos, mas em alguns momentos não é. E às vezes a gente não para ouvir, a gente só quer falar, né? E a gente precisa melhorar, irmãos. Eu não posso expressar aqui, irmãos, tudo que eu tenho no meu coração para falar para vocês. Mas se nós queremos ser templo, nós precisamos purificar o nosso coração, tirar toda a maldade, porque a gente tem a natureza caída, né, de Adão. E todos os dias a gente precisa, né, ir ali como diz ali a palavra, né, o sabão do lavandeiro, e ali pedir esse sabão para ele lá e limpar. Sabe, o sabão do lavandeiro é mais ou menos assim, irmão. Existe as pessoas que trabalham em lavanderia e elas têm um sabão, entre aspas, especial, certo? E através desse sabão, eles fazem a diferença no trabalho, né, deles. Ele tem uma lavanderia que tem um sabão especial. E com Jesus não é diferente, irmãos, né? Jesus quer tirar toda a mancha do nosso coração. Ele quer, sabe aquela roupa que você derrubou um produto ali, uma gordura, que você tem que ficar ali esfregando, esfregando. Às vezes você pega um bom sabão, que é o sabão do lavandeiro, entendeu? E esfrega lá e você consegue tirar aquela mancha ou aquela sujeira muito, né, fixa. E Jesus, ele consegue tirar qualquer tipo de mancha com o seu sangue carmesim. Ele consegue, através do seu sangue, nos purificar de todo o nosso pecado. A Bíblia diz, eu acho que, se eu não me engano, lá em Isaías, que ainda que os nossos pecados sejam como de cor de escarlata, ele nos tornará limpos como alvos, como a neve. Ou seja, Jesus, ele pode limpar, e qualquer um que se achegar até ele pode limpar, nos purificar, nos lavar de todo o nosso pecado. Isso só alcançamos por intermédio de Cristo. Se queremos ver a Deus, temos que ir até Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu queria falar muito mais, irmãos, aqui com vocês. Eu estou preparando esse devocional já tem quase 2 dias. E eu não quis entregar de qualquer maneira. Então, às vezes a gente fica muito ali na letra. Tipo, especificamente, estamos estudando aqui. Não, mas eu quero trazer de uma forma geral, para mim e para a sua vida. Que ou a gente decide ser templo e morada do Espírito Santo, ou a gente vai ser casa. Você já ouviu aquela palavra que fala assim, que quando o adversário ele encontra uma casa vazia, ele quer morar nela? Se a tua casa não for ocupada pelo teu Espírito Santo, né? Se a tua casa espiritual não for ocupada pelo Espírito Santo de Deus, você acha que ela vai ser ocupada por quem? Então, por isso que você precisa buscar o Espírito Santo. Ah, mas irmã Vitória, eu tenho Deus, eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito em Deus, mas é muito difícil servir a Deus. Eu digo, é verdade, não tiro essa
verdade de você. É muito difícil, mas não é impossível. Ou seja, quando eu estava no mundo, eu não fazia ideia do que era ter o Espírito Santo. Eu nem queria o Espírito Santo porque eu não sabia que existia o Espírito Santo. Então, depois que eu comecei a caminhar, na minha conversão, eu fui descobrindo quem era o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, o verdadeiro amigo. Amigo para todas as horas. Você pode invocá-lo, chamá-lo. Você não precisa ligar para ele e esperar ele ter uma agenda disponível para você. Não, o Espírito Santo está ao seu lado. Nesse momento, quando você está me ouvindo, ele está bem aí do seu lado, te ouvindo. Você pode dizer obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre está aqui comigo, embora não o veja, mas eu quero senti-lo. Você pode dizer isso para Jesus, você pode dizer isso para o Espírito Santo, você pode dizer isso para Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são três, mas eles são um. É difícil explicar isso para as pessoas, né? A Trindade de Deus, mas a mesma maneira como você fala com Jesus, é como se você estivesse falando com o Pai, a mesma coisa, né? Eu digo mesmo quando você vai falar com o Espírito Santo, mas às vezes a gente se identifica naquele dia de dizer Jesus, ou naquele outro dia de dizer Deus, ou naquele outro dia, ó Espírito Santo. Então você está invocando a Trindade de Deus, ó Pai, Filho, Espírito Santo. Você está invocando a Trindade, mas não desclassifica nenhuma das outras. Ah, se eu orei para Deus hoje e não falei com o Espírito Santo, então Jesus está bravo comigo. Não, não existe isso. Eles são um só. E eles querem, Jesus quer habitar em você, o Espírito Santo quer habitar em você, Deus quer habitar em você. E não tem uma casa onde o homem, o ser humano, podia construir para que ele pudesse morar. E não há lugar dentro de uma casa que ele possa querer repousar, a não ser o teu próprio coração. Então, nesse dia de hoje, eu quero que você abra o teu coração e diga para o Senhor: Senhor, pode morar em mim. Sabe, você vai procurar em vários lugares algo para preencher o teu vazio e você não vai encontrar em lugar nenhum, porque depois que eu descobri que esse lugar, ele tinha Jesus, ele era preparado para Deus, ele foi projetado para Deus. Existe um vazio no coração do ser humano, existe um vazio na alma do ser humano, que ele quer tentar preencher com coisas e pessoas e não, esquece tudo isso. Se o teu coração não estiver preenchido pelo próprio Senhor, pelo Espírito Santo, você vai sempre se sentir vazio, você vai sempre se sentir sozinho. Não estou dizendo que quando você tem o Espírito Santo você não fica triste. Fica, mas ele está ali para te consolar. Porque não tem como ter consolo se não há choro. Não é verdade? Então, para que você seja consolado por ele, nesse dia você precisa abrir o seu coração e dizer: olha, Espírito Santo, eu ainda não sei como falar com o Senhor, mas eu quero abrir meu coração e eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de podermos falar um pouco da tua palavra, poder testemunhar das coisas maravilhosas a qual o Senhor fez na minha vida. Agradecer pelo teu Espírito Santo, porque quem eu era sem o Espírito Santo? Eu era uma pessoa vazia, Senhor. Eu era uma pessoa que buscava em coisas e pessoas aquilo que eu poderia só encontrar em Ti, Senhor. Como diz aquele louvor: eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir. Toca em nós, Jesus, teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Chama ele agora, Espírito Santo. Sinto fluir. Você pode receber o batismo agora. Chame por ele, clame a ele. Sinto fluir.
deseje Ele na sua vida, na tua casa. Vem fazer morada ao Espírito Santo. Renova o teu povo, renova as nossas vidas. Renova, Senhor, renova o teu povo, Senhor. Renova este homem, esta mulher, este jovem. Renova, Senhor, renova, renova. Renova as forças, consola, Senhor. Traz o teu rio de águas vivas, como louvor que fala que eu quero mergulhar mais fundo. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Não podemos viver longe de Ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não nos permita ser assim, Senhor. Nos ocupar com tantas coisas lá fora, o Espírito Santo, e esquecemos de nos preencher de Ti. Porque como falaremos do Teu amor se não estamos cheios de Ti, Senhor? Serão somente palavras jogadas ao vento se não estamos vivendo, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia, meu Pai. Nos enche do Teu Espírito. Eu navegarei, adore a Ele nesse momento, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore a Ele, esqueça os seus problemas, adore a Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Chame por Ele, invoque Ele. Espírito, Espírito. Pede para Ele desce como fogo. E desce como fogo, como foi em Pentecostes, Senhor, onde estavam reunidos no Teu nome, Senhor, orando e adorando, orando e adorando, buscando a Tua face, enquanto se podia ser achado, aleluia. Oh, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez, Espírito Santo, hoje aqui. Faz de novo, faz de novo, Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama-te mais uma vez, e faz de novo, o Teu povo clama-te. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor, aleluia, Jesus, que nós, aleluia, louvado seja o Teu nome. Oh, Deus Santo, aleluia. Nós, sendo maus, damos boas dádivas aos nossos filhos. Quem dirá, o Senhor não nos dará o Espírito Santo, aquele que pedir, pede, receberá, meu irmão, minha irmã. Pede o renovo, pede o batismo. Pede para que Deus já coloque dentro de você o arrependimento genuíno e sincero. Dê frutos de arrependimento. Deus não quer palavras, Deus quer atitudes.
Deus quer transformação na hora que virar essa chave na nossa mente, que as nossas atitudes não são somente as nossas palavras, mas principalmente as nossas atitudes. Vocês vão ver o que Deus fará em nosso favor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu espero muito do fundo do meu coração que você tenha ouvido essa mensagem, tenha recebido, porque é Deus que tem poder para fazer todas essas coisas na nossa vida. Deus seja louvado. Vamos orar, vamos finalizar esse devocional. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não por mim, Senhor, mas por causa do Teu nome, Senhor, por causa da Tua palavra. A Tua palavra diz que quando a palavra é liberada, Senhor, algo acontece, Senhor, porque ela não volta vazia. Antes ela faz ali o que lhe apraz, começando de mim. Corta primeiro para mim sempre, Pai. Faz de novo, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, como Abacuque disse. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Torna ela conhecida, Senhor. Que possamos contar as maravilhosas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, que não sejamos, meu Pai, pessoas caladas, que sejamos pessoas, que possamos ser pessoas que levam o ID, mas também não só a palavra, mas que possa através de nós manifestar o Teu poder, porque a Tua palavra diz que através de nós, meu Pai, nós faremos obras maiores. Através do Teu nome, Senhor, faremos obras maiores. Claro que sempre eu disse no começo, Pai, meu Deus, como alguém pode fazer algo maior que Jesus faz? Não tem como eu pensava, mas eu descobri que a palavra é tão verdadeira que se Jesus falou, Ele vai fazer coisas maravilhosas. Eu te louvo por esse devocional, por cada vida que ficou aqui. Pai, eu peço que batiza com o Teu Espírito Santo, Teu povo, meu Pai, não somente os que estão aqui, mas onde há alguém que há sede, onde há alguém que tem fome para ser batizado, meu Pai, batiza. Porque não se trata, Senhor, não se trata, Senhor, das coisas, Senhor, regras, meu Pai, não são regras, não são protocolos. Pode ser hoje, pode ser agora, Senhor. Pode ser hoje, pode ser agora, que possamos ver a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Enquanto esse meu irmão, essa minha irmã está aqui, Senhor, orando comigo, meu Pai, o Senhor pode tocar. Não, Senhor, eu não consigo ir até eles, meu Pai, mas a minha voz, porque a Tua voz está em meus lábios, porque já não vivo mais eu, mas Cristo em mim. Que seja, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, porque não é por força, nem por violência. Não é no dia que eu quero, não é na hora que eu quero, é no Teu querer, é no Teu momento, Senhor. Então batiza, Senhor. Faz a obra por completo nas nossas vidas. Eu te clamo, Senhor, eu te agradeço, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, Senhor, e nós cremos que ainda muito mais haverá, porque a terra clama, Senhor, por um avivamento. Os filhos de Deus, eles querem ser manifestos, Senhor, a glória de Deus. Eles querem ver a glória de Deus. Deus, Ele quer derramar essa glória sobre as nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, nos alinha, nos coloca no prumo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai. Tem misericórdia, pois somos falhos e pecadores e te pedimos perdão, meu Pai. Todas as vezes que nós negligenciamos a busca do Teu Espírito Santo. Porque todas as vezes nós fomos para um mundo, Senhor, achando que o mundo iria nos preencher, Senhor. Mas isso tudo é mentira. Há um vazio dentro do homem, do ser humano, Senhor. Da mulher que precisa ser preenchido. Os jovens precisam ser preenchidos de Deus, porque eles estão no mundo, porque eles estão tentando preencher vazios que não são preenchidos, Senhor. Ah, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Então eles estão buscando em alguma coisa, em algum lugar, algo para que se venha sentir prazer, mas não há outro prazer. Não há outra coisa, Senhor, que me satisfaça mais que isso. Lá no mundo tudo é passageiro, Senhor. Nos ajuda a entender isso. Vira essa chave, Senhor, na nossa mente. Traz essa renovação de mente, Senhor. Tira toda a mente cauterizada. Visita os jovens, os adolescentes, os casais, as crianças. Batiza as crianças, batiza os jovens, os adolescentes, meu Pai. Batiza, meu Pai, nas reuniões onde estão adorando e orando, mas batiza também enquanto estamos orando ali, Senhor, no canto secreto. Renova pelo Teu Espírito Santo, o Teu povo, meu Pai, que eles já têm vindo fazer a obra, meu Pai. Eles estão precisando de um renovo espiritual, Senhor. Que a minha voz seja profética para eles, meu Pai, nesse tempo. Eu profetizo o avivamento sobre o Brasil, seguido de arrependimento, porque não há como ter avivamento sem o arrependimento. Então derrama sobre nós, ó Senhor. Derrama, Espírito Santo, sobre nós a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, recebe a tua porção no dia de hoje, que você possa ser renovado, edificado através dessa palavra. Peço perdão da minha extensão nessa palavra, mas
Olha, eu vou te dizer que há uma luta, né? Para trazer esse devocional, mas Jesus nos deu vitória mais uma vez e eu glorifico ao Senhor. Obrigado você que ficou até aqui. E eu tô aqui, ó, maravilhada, porque Deus, ele é bom. E as misericórdias dele não tem fim. Então adore ao Senhor. No tempo da adoração, no momento de adoração, você pode receber o batismo do Espírito Santo. Você pode estar ali lavando louça. Quantas vezes eu fui renovado no Espírito Santo lavando louça? Tava ali adorando e de repente Deus veio. E eu falei, Jesus, lavando louça. Eu conheço o testemunho de uma pessoa que ela foi batizada limpando a casa. Tava faxinando a casa para a mãe. Ele é uma pessoa conhecida. O nome dele é Alisson. Alisson, da dupla Alisson e Neide. Ele disse que ele estava ali, ele era criança, ele estava ali limpando e adorando ao Senhor. De repente, Jesus pegou ele lá. Então, se prepara. Jesus até sabe que eu tô rindo, porque eu lembrei de um louvor. Ele, na verdade, é um corinho de fogo. E eu vou tentar baixar ele e fazer um vídeo curto lá nos stories. Então, peço para você ir lá nos stories do YouTube, ou seja, nos shorts do YouTube, que são os vídeos curtos, para você ouvir essa história do batismo no ônibus. Meu Deus, aparentemente parece ser engraçado, mas é muito legal. É um corinho de fogo bem animado. E você que ainda não é pentecostal, você vai entender. Daqui a pouco você já vai entender. Amém? Deus abençoe. Olha, família, vocês estão me ouvindo aí. Deus abençoe, né? Eu não sei até onde tem chegado. Pode ser minha família, uma pessoa que eu não conheço. Pode ser uma pessoa que eu conheço. Pode ser alguém lá do grupo Mulheres Curadas, Joia de Cristo, Deus Comando. Não sei. Mas pode ser uma pessoa que esteja em outro país e eu não sei. Eu não conheço você. Mas Deus te conhece e Ele quer fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida. Então, ó, família do YouTube, vamos dizer assim, né? Uma família ampla, né? Deus possa grandemente abençoar a sua vida. Você pode ser muito edificado através da leitura da palavra. Então, assim, passe tempo com Deus. Passe tempo com pessoas, não tem problema. Né? Não estou dizendo assim, viva dentro de um quarto, trancado, sem fazer nada. Não. Viva, mas para a glória de Deus. Amém? Então, Jesus quer trabalhar nas nossas vidas. E Deus abençoe, irmãos, senão eu vou ficar aqui até amanhã. E agora, né? Agradecer você que ficou aqui, não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui o que você achou. E se você já é batizado com o Espírito Santo, eu gostaria que você comentasse como é que foi o batismo do Espírito Santo na sua vida, como foi, quando foi, se você lembra, se já faz tempo que você não fala em línguas, olha, coloca aqui, né? Fala, irmã Vitória, eu tô precisando desse renovo, desse fogo aí, então recebe em nome de Jesus, tá bom? E se você ainda não é batizado, coloca aqui embaixo, olha, eu ainda não sou batizado, mas eu creio que eu vou ser batizado. Comenta, irmãos, em nome de Jesus, e olha, compartilha para todos, na família, no grupo de intercessão, aonde vocês puderem, tá bem? No status, quiser postar o link no Facebook, no Instagram, não sei, aonde Deus pode fazer, né, esse canal chegar. Mas não é questão de números, é questão de almas que precisam ser alcançadas, amém? Que Deus seja louvado em nome de Jesus, amém? Tchau, tchau, até outra hora, se Deus quiser.